Já parou para pensar que a sua mera atenção, o seu simples olhar, pode ter um poder que vai muito além do que você imagina? Vivemos em um mundo que nos ensina que a realidade é sólida, imutável, e que somos meros espectadores. Vemos o mundo como algo externo, independente de nós, e acreditamos que nossa percepção é apenas uma forma de registrar o que já existe. Mas e se essa for uma visão incompleta? E se a ciência moderna, em seus laboratórios mais avançados, estiver nos mostrando que a sua consciência não é apenas um receptor passivo, mas um ativo agente transformador? Prepare-se para desvendar o segredo de que o que você observa não é apenas visto, mas sim moldado por você. O efeito do observador quântico é um dos conceitos mais revolucionários e fascinantes da física moderna. Ele postula que, no nível subatômico, a realidade não é fixa até ser observada. Partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, como ondas de probabilidade, até que um ato de observação, o olhar da consciência, as force a colapsar em um único estado definido. Em termos mais simples, o ato de prestar atenção não é neutro. Ele interfere e, de fato, cria a realidade que você experimenta. Isso tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo e do nosso próprio poder. Não somos apenas testemunhas, somos co-criadores ativos da nossa experiência, a cada momento, com cada intenção direcionada. Historicamente, essa ideia da influência da consciência sobre a realidade não é totalmente nova. Antigas tradições espirituais e filosóficas, como o hinduísmo e o budismo, falavam sobre a ilusão da Maya, ou a natureza mutável da realidade, e a importância da mente na percepção do mundo. O xamanismo e outras práticas ancestrais focavam na intenção e na visualização como ferramentas para moldar a realidade. No entanto, o que antes era misticismo ou fé, agora encontra ressonância nos rigorosos experimentos da mecânica quântica. Cientistas como Niels Bohr e Werner Heisenberg, pioneiros da física quântica, lutaram com as implicações dessa descoberta, percebendo que o observador não poderia mais ser separado do fenômeno observado. É a ciência moderna, em seu auge, confirmando uma sabedoria milenar. A consciência tem um papel fundamental na formação da realidade. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manifestar seus desejos ou mudar suas circunstâncias, é focar apenas na ação externa, sem compreender o poder de sua própria consciência. Elas agem, se esforçam, mas suas mentes estão cheias de dúvida, ceticismo ou preocupação, atuando como um observador que mantém a realidade indesejada. Elas veem o efeito do observador como algo complexo e restrito ao laboratório, e não como uma lei universal que opera em suas vidas diárias. Essa desconexão entre intenção e ação, entre pensamento e manifestação, é o que as impede de acessar seu verdadeiro potencial criativo. Elas tentam mudar o mundo lá fora, sem perceber que o poder de transformação mais potente reside no seu próprio olhar. O ritual do arquiteto neste contexto quântico é a engenharia da intenção consciente. Um arquiteto não apenas desenha uma planta, ele visualiza a construção final, a funcionalidade, a beleza do espaço, antes mesmo da primeira pedra ser assentada. Sua intenção é clara. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa aprender a direcionar o seu olhar e a sua consciência com precisão. Isso significa cultivar a clareza sobre o que você deseja manifestar, eliminar as crenças limitantes que nublam sua visão e praticar a visualização vívida. Cada pensamento, cada sentimento, cada intenção é um ato de observação que está moldando o campo de possibilidades. Não é sobre tentar forçar a realidade, mas sobre alinhar sua frequência com a realidade desejada, permitindo que a energia do universo colapse em sua manifestação.
O efeito do observador quântico não é apenas uma teoria complexa, é um mapa para o seu poder inerente. Ao compreender que sua consciência molda a matéria, você se liberta da ilusão de ser uma vítima das circunstâncias e se capacita como um co-criador ativo da sua vida. Permita que seu olhar, carregado de intenção e clareza, comece a redesenhar a realidade ao seu redor. Repita essas palavras de afirmação. Minha consciência é um poder criador. A cada olhar e intenção, eu moldo e manifesto a realidade que eu desejo. Capítulo 2. A realidade não é sólida. Desvendando o mito da matéria, toque na mesa à sua frente. Sinta a solidez, a resistência, a aparente imutabilidade da matéria. Desde a infância, somos ensinados que o mundo é feito de coisas concretas, tangíveis, que existem independentemente da nossa percepção. A cadeira em que você está sentado, o chão sob seus pés, a tela que você observa, tudo parece inquestionavelmente real e sólido. Mas e se eu lhe dissesse que essa solidez é uma ilusão? Que no nível mais fundamental, a matéria não é o que parece, e que essa revelação científica tem o poder de transformar radicalmente sua compreensão de si mesmo e da sua capacidade de moldar a realidade. A física quântica nos revelou que, se pudéssemos diminuir nosso olhar ao nível subatômico, o que veríamos não são pequenas bolinhas sólidas, mas sim vastos espaços vazios. Um átomo, o bloco fundamental de tudo o que conhecemos, é composto por um núcleo minúsculo e elétrons que giram em órbitas gigantescas, com 99,9% de vazio entre eles. Aquilo que percebemos como sólido é, na verdade, um campo de energia vibrando em frequências específicas, mais parecido com uma nuvem de probabilidades do que com uma bola de bilhar. A cadeira que você toca é, essencialmente, uma ilusão criada pela forma como as energias se organizam e como o seu cérebro interpreta essas vibrações. Desvendar o mito da matéria é o primeiro passo para compreender que a realidade é muito mais maleável do que imaginávamos. Essa quebra do paradigma da matéria sólida não é uma ideia nova apenas na física moderna. Filosofias orientais milenares, como o budismo, já pregavam a impermanência e a natureza ilusória da realidade material, Maya, sugerindo que o mundo fenomênico é uma projeção ou uma construção da mente. A filosofia védica, por exemplo, descreve o universo como uma manifestação de vibrações. No Ocidente, pensadores como Platão, com sua Alegoria da Caverna, já questionavam a natureza da realidade percebida, mas foi o século XX, com os experimentos de J.J. Thomson, Ernest Rutherford e os desenvolvimentos da mecânica quântica por gigantes como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e Werner Heisenberg, que trouxeram a prova científica irrefutável de que a matéria, em seu cerne, é energia e informação em constante dança, e não blocos inertes e separados. O grande erro da maioria das pessoas é a adesão dogmática à visão materialista da realidade. Elas insistem em acreditar que o mundo é um conjunto de objetos fixos e inanimados que as cercam, sobre os quais não tem influência real. Essa mentalidade as leva a se sentir impotentes diante das circunstâncias, a acreditar que são vítimas do mundo lá fora. Elas veem seus problemas como sólidos e intransponíveis, porque não compreendem que a essência de tudo é energia, e energia pode ser moldada. Ao se apegar a essa visão limitada da matéria, elas se desconectam de seu próprio poder inato de influenciar e cocriar, perpetuando uma realidade que não desejam, simplesmente porque não percebem sua natureza fluida. O ritual do arquiteto, ao desvendar o mito da matéria, é a concepção de projetos a partir da energia pura. Um arquiteto não trabalha apenas com tijolos e cimento. Ele concebe formas, fluxos, energias dentro de um espaço.
Sua mente visualiza a vibração do ambiente antes mesmo que ele exista fisicamente. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa começar a ver o mundo não como um conjunto de objetos rígidos, mas como um campo vibracional de potencial. Isso significa transcender a percepção limitada dos seus 5 sentidos e começar a sentir a energia das situações, das pessoas, dos seus desejos. Ao invés de lutar contra uma realidade sólida e indesejada, você pode começar a reorganizar as energias com sua intenção. Essa mudança de percepção é a fundação para manifestar qualquer coisa, pois você passa a operar no nível da causa, e não apenas do efeito. Desvendar o mito da matéria é o portal para a sua liberdade criativa. Ao compreender que a realidade não é sólida, mas um campo maleável de energia e informação, você se liberta das limitações autoimpostas. Sua consciência se torna a ferramenta mais poderosa para esculpir sua experiência de vida, pois você passa a interagir com o universo no nível de sua verdadeira natureza. Repita essas palavras de afirmação. Eu vejo a realidade como um campo maleável de energia. Minha percepção se eleva e eu moldo minha experiência de vida com clareza e intenção. Capítulo 3. O quebra-cabeça da dupla. Fenda, o coração do efeito do observador. Imagine um experimento que desafia tudo o que você aprendeu sobre a realidade. Um experimento tão simples em sua montagem, mas tão profundo em suas implicações, que mudou para sempre a forma como a ciência entende o universo. Este é o famoso experimento da dupla fenda, o verdadeiro coração do efeito do observador quântico. Ele não é apenas um feito de laboratório. É a prova tangível de que algo tão aparentemente abstrato como a sua consciência tem o poder de influenciar a matéria em seu nível mais fundamental. Prepare-se para que sua mente seja expandida, pois este quebra-cabeça revela o poder inerente que reside em você. O experimento da dupla fenda envolve o disparo de pequenas partículas, como elétrons ou fótons, em direção a uma tela com 2 fendas. Intuitivamente esperaríamos que as partículas passassem por uma fenda ou pela outra e criassem 2 feixes distintos na tela de detecção, como balas atiradas em um alvo. Mas o que acontece é surpreendente. Quando as partículas são disparadas sem observação, elas se comportam como ondas, criando um padrão de interferência na tela, como ondas de água que se encontram e criam picos e vales. No entanto, o mistério se aprofunda. Quando os cientistas decidem observar por qual fenda cada partícula passa, elas subitamente mudam seu comportamento, agindo como partículas individuais e criando os 2 feixes esperados. O simples ato de ser observado, a intervenção da consciência, colapsa a onda de possibilidades em uma única realidade definida. A história desse experimento é tão fascinante quanto suas descobertas. Thomas Young realizou uma versão com luz no início do século XIX, demonstrando sua natureza ondulatória. No entanto, foi com a física quântica, a partir do início do século XX, que o experimento foi reproduzido com partículas subatômicas, revelando a dualidade onda-partícula e o papel desconcertante do observador. Nomes como Louis de Broglie, que postulou a natureza ondulatória da matéria, e Richard Feynman, que chamou o experimento de o coração da mecânica quântica, contribuíram para desvendar esse enigma. O experimento tem sido repetido inúmeras vezes, com variações e cada vez mais precisão, e o resultado é sempre o mesmo. A consciência, ou a observação, influencia o comportamento da realidade no nível quântico. Não se trata de uma anomalia, mas de um princípio fundamental da nossa existência. O grande erro da maioria das pessoas, ao se deparar com essa informação, é tentar racionalizá-la ou minimizá-la, relegando-a ao reino da ciência maluca, ou algo que só acontece em laboratórios controlados. Elas se recusam a aceitar as implicações de que sua própria consciência está ativa na criação da realidade.
Essa resistência surge do condicionamento profundo de que somos passivos no mundo e que a matéria é independente de nós. Ao descartar o experimento da dupla fenda como irrelevante para suas vidas diárias, elas perdem a oportunidade de acessar seu maior poder. Elas vivem como se a onda de infinitas possibilidades não existisse, insistindo em uma realidade fixa e limitante que foi colapsada por uma observação inconsciente ou por crenças limitantes. O ritual do arquiteto, ao desvendar o quebra-cabeça da dupla fenda, é a engenharia da intenção observadora. Um arquiteto não apenas desenha uma parede, ele a visualiza sólida e estruturalmente perfeita, e essa intenção focada contribui para a sua manifestação. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa aplicar os princípios da dupla fenda em sua vida. Entenda que para cada desejo, cada objetivo, existe uma onda de infinitas possibilidades. O seu papel não é lutar para criar algo do nada, mas sim observar com intenção clara e focada a versão da realidade que você deseja manifestar. Quando você direciona sua consciência, seu olhar, para uma possibilidade específica com fé e convicção, você está, literalmente, causando o colapso dessa onda de probabilidades em sua realidade física. O experimento da dupla fenda é mais do que um feito científico. É um convite para você despertar para o seu poder inato. Ao compreender que sua consciência colapsa a onda de possibilidades, você se liberta da ilusão da impotência e se torna um mestre na arte da manifestação. Permita que essa verdade fundamental o capacite a observar e criar a realidade que você verdadeiramente deseja. Repita essas palavras de afirmação. Minha observação colapsa a realidade. Eu escolho observar e manifestar as possibilidades mais elevadas para a minha vida. Capítulo 4. Consciência e colapso da onda. Como você causa a realidade? Você já se perguntou por que seus pensamentos e sentimentos parecem ter um impacto tão direto em sua vida, às vezes de maneiras que desafiam a lógica? Não é apenas pensamento positivo, é algo muito mais profundo e fundamental. Se o experimento da dupla fenda nos mostrou que a observação muda o comportamento das partículas, o próximo passo é entender o papel central da sua consciência nesse processo. É a sua consciência, a sua capacidade de estar ciente, de pensar, sentir e intencionar, que atua como o catalisador para o colapso da onda, transformando o potencial invisível em realidade palpável. Você não apenas percebe o mundo, você, de fato, o causa. No cerne do efeito do observador está o conceito de colapso da função de onda. Antes da observação, uma partícula subatômica existe como uma onda de probabilidade, uma vasta gama de potenciais e possibilidades simultâneas. Ela não está em um lugar específico, nem tem uma propriedade definida até que interaja com um observador. Quando sua consciência se foca nela, seja através de um instrumento de medição ou de sua própria intenção, essa onda de possibilidades colapsa e a partícula assume um estado definido, uma realidade concreta. Isso significa que a cada momento sua consciência está escolhendo, a partir de um campo ilimitado de probabilidades, a realidade que você experimenta. Essa é a base científica para a manifestação. Não se trata de criar do nada, mas de selecionar o que já existe como potencial. Essa ideia tem raízes profundas que transcendem a física. Diversas tradições espirituais e filosofias orientais, como o Advaita Vedanta e o budismo, sempre ensinaram que a realidade é uma projeção da mente e que a iluminação reside em perceber a natureza ilusória do mundo material, separado da consciência. Carl Jung, o psicanalista suíço, trabalhou em estreita colaboração com o físico Wolfgang Pauli no desenvolvimento do conceito de sincronicidade, reconhecendo a interconexão entre a mente e o mundo físico. O prêmio Nobel Eugene Wigner, um dos maiores físicos quânticos do século XX, afirmou que,
É impossível formular as leis da mecânica quântica de uma maneira completamente consistente sem fazer referência à consciência. Essa fusão entre ciência e espiritualidade sugere que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas uma força fundamental do universo, ativa na moldagem da realidade. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com seus problemas ou buscar seus objetivos, é a crença inconsciente de que a realidade é totalmente externa e fixa. Elas agem como se fossem vítimas das circunstâncias, sem perceber que a sua própria consciência, através dos pensamentos, sentimentos e focos diários, está constantemente colapsando a onda de possibilidades em experiências que nem sempre desejam. Por exemplo, se sua mente está cheia de pensamentos de escassez, você está observando e colapsando uma realidade de escassez. Se você foca em doenças, você colapsa mais doença. Essa falta de consciência sobre o poder da própria observação as mantém presas em ciclos indesejados, lutando contra uma realidade que, ironicamente, elas mesmas estão ajudando a causar. O ritual do arquiteto, ao entender o colapso da onda, é a engenharia da manifestação consciente. Um arquiteto não apenas desenha, ele intenciona e visualiza o edifício completo e funcional antes mesmo que ele seja construído. Sua consciência colapsa o projeto do potencial para o plano concreto. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa se tornar um observador consciente e intencional. Pratique a meditação focada nos seus desejos. Visualize a realidade que você quer viver com clareza e emoção. Monitore seus pensamentos e sentimentos, percebendo-os como atos de observação. Entenda que cada vez que você escolhe onde focar sua atenção, você está, literalmente, colapsando uma onda de potencial em sua experiência. Não é um esforço, é um ato de alinhamento com a sua capacidade inata de criar. Comece a observar a realidade que você deseja com a certeza de que está causando sua manifestação. Sua consciência é a chave mestra para o colapso da onda. Ao compreender e aplicar esse princípio, você se liberta da impotência e se torna um criador deliberado da sua vida. Permita que sua consciência, carregada de intenção, comece a manifestar a realidade mais elevada que você pode imaginar. Repita essas palavras de afirmação. Minha consciência é a chave do universo. Eu colapso a onda de infinitas possibilidades, manifestando com intenção a minha realidade mais elevada. Capítulo 5. Além do laboratório. O efeito do observador no dia a dia. Até agora falamos sobre partículas subatômicas, ondas de probabilidade e experimentos de dupla fenda. Tudo isso pode parecer distante da sua vida cotidiana. Mas e se eu lhe dissesse que o efeito do observador não está confinado a laboratórios de física, mas opera ativamente em cada momento da sua existência? Desde a forma como você percebe os desafios até a maneira como as oportunidades se manifestam, sua consciência está moldando a realidade ao seu redor, agora mesmo. É hora de trazer essa poderosa verdade da esfera acadêmica para o seu dia a dia e ver como ela pode transformar suas experiências de forma prática e imediata. O efeito do observador, em sua essência, demonstra que a observação não é um ato passivo, mas um ato criativo. No nível quântico, nossa atenção colapsa possibilidades em realidades. No dia a dia, isso se traduz na forma como sua atenção, crenças e intenções filtram e, literalmente, moldam sua experiência. Pense em um dia ruim. Você se levanta acreditando que tudo vai dar errado e pequenos contratempos se transformam em grandes problemas, confirmando sua expectativa. Sua observação inicial colapsou aquela realidade. Da mesma forma, se você foca em gratidão e oportunidades, seu cérebro e sua percepção são condicionados a identificar e atrair mais disso. Não é mágica, é a sua consciência atuando como um poderoso magnetizador, selecionando e manifestando a partir do campo de infinitas possibilidades que o cerca a todo momento.
A ideia de que nossas crenças e percepções moldam nossa realidade tem sido explorada por séculos, muito antes da física quântica. Filósofos como George Berkeley, com seu idealismo, sugeriam que ser é ser percebido. Na psicologia, o efeito placebo é uma das provas mais contundentes do poder da mente sobre o corpo, onde a crença do paciente na cura ativa mecanismos fisiológicos reais. A profecia autorrealizável é outro exemplo. A crença de uma pessoa sobre uma situação influencia seu comportamento de tal forma que ela cumpre a própria expectativa. Mais recentemente, neurocientistas têm estudado a plasticidade cerebral, mostrando como nossos pensamentos e experiências podem literalmente reconfigurar as conexões em nosso cérebro. Essas observações, de diferentes campos, convergem para a mesma conclusão. O que você observa e acredita, com persistência, é o que você manifesta em sua vida. O grande erro da maioria das pessoas é a separação inconsciente entre seu mundo interno e o mundo externo. Elas agem como se seus pensamentos e sentimentos fossem meros ruídos internos, sem nenhuma conexão com os eventos que se desenrolam ao seu redor. Vivem na mente subatômica do laboratório, sem perceber que suas partículas, seus problemas, suas alegrias, suas oportunidades, estão sendo afetadas por sua observação constante. Elas culpam as circunstâncias, a sorte ou os outros, ignorando o poder co-criador da sua própria consciência. Essa falta de autoconsciência as mantém presas em ciclos indesejados, pois estão constantemente colapsando a realidade de forma automática e muitas vezes inconsciente, sem direcionar seu poder observador para o que realmente desejam. O ritual do arquiteto, ao aplicar o efeito do observador no dia a dia, é a engenharia da atenção plena e da intenção diária. Um arquiteto não apenas cria um plano, ele supervisiona cada etapa da construção, observando, ajustando e direcionando a energia para garantir que a visão se manifeste. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa se tornar um observador vigilante dos seus pensamentos, palavras e sentimentos. Antes de iniciar o dia, defina uma intenção clara para o que você quer observar e manifestar. Em vez de focar nos problemas, direcione sua atenção para as soluções. Quando surgir um desafio, pergunte-se: que realidade estou observando aqui? E qual realidade eu prefiro observar e criar? Pratique a gratidão, pois ela direciona sua atenção para a abundância. Essa prática constante de observação consciente é a ferramenta mais poderosa para moldar ativamente o seu dia a dia. O efeito do observador quântico não é uma abstração, mas uma ferramenta prática para a sua vida. Ao compreender que sua consciência molda a matéria em cada instante, você se capacita a ser o diretor da sua própria realidade. Permita que sua atenção intencional transforme seus dias, manifestando uma vida de propósito e plenitude. Repita essas palavras de afirmação: minha consciência é minha ferramenta mais poderosa. Eu observo e moldo intencionalmente a realidade que desejo em cada momento do meu dia. Capítulo 6. Crenças limitantes. O observador aprisionado. Você já se sentiu preso em um ciclo de resultados indesejados, como se houvesse uma barreira invisível entre você e o que deseja manifestar? Muitas vezes, essa barreira não está no mundo exterior, mas dentro da sua própria mente. São as crenças limitantes, aquelas ideias profundamente enraizadas sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o que é possível ou impossível para você. Se o efeito do observador nos ensina que sua consciência molda a realidade, então suas crenças são a lente através da qual você observa, e essa lente, se distorcida por limitações, pode aprisionar o seu poder de cocriação, impedindo que a onda de possibilidades colapse na realidade que você realmente deseja. Crenças limitantes são, em sua essência, programas mentais que operam no piloto automático.
filtrando sua percepção e determinando o que você acredita ser verdadeiro sobre si e o mundo. Elas são como um observador cego, que só pode ver uma versão limitada da realidade. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é difícil de ganhar, sua consciência estará constantemente observando e colapsando experiências que confirmam essa crença. Você não verá as oportunidades ou as sabotará inconscientemente. Essas crenças não são fatos, mas perspectivas rígidas que o impedem de acessar o vasto campo de possibilidades quânticas. Para liberar seu poder como observador, você precisa identificar e desmantelar essas crenças que o aprisionam, permitindo que uma nova e mais expansiva realidade se manifeste. A influência das crenças na realidade humana tem sido estudada por diversas disciplinas. Na psicologia cognitiva, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, foca na identificação e reestruturação de pensamentos e crenças disfuncionais que levam a padrões negativos de comportamento e emoção. O efeito nocebo, o oposto do placebo, demonstra como uma expectativa negativa, uma crença de que algo fará mal, pode causar sintomas físicos reais. No campo da sociologia, o conceito de profecia autorrealizável ilustra como as expectativas e crenças de um grupo ou indivíduo podem levar à sua própria concretização. Essas evidências sugerem que nossas crenças não são meras opiniões. Elas são filtros poderosos que influenciam nossa percepção, nossas ações e, fundamentalmente, a realidade que experienciamos. Elas atuam como o observador principal que causa o colapso da onda. O grande erro da maioria das pessoas é a identificação com suas crenças limitantes. Elas as tratam como verdades absolutas sobre si mesmas. Eu não sou bom o suficiente. Isso é impossível para mim. Eu nunca vou ter sucesso. Ao se apegar a essas ideias, mesmo que inconscientemente, elas estão constantemente observando e reafirmando uma realidade de escassez e limitação. Tentam mudar os resultados externos com esforço, mas falham em olhar para a lente através da qual estão observando. Elas não questionam a origem dessas crenças, que muitas vezes vêm da infância, de experiências passadas ou do ambiente, e as aceitam como sua própria verdade. Essa falta de questionamento as mantém em um ciclo de manifestação repetitiva do que elas já acreditam ser verdade, sem abrir espaço para o novo. O ritual do arquiteto, ao libertar o observador aprisionado, é a reengenharia do seu software interno. Um arquiteto não tenta construir um novo prédio sobre uma fundação fraca ou com planos baseados em informações desatualizadas. Ele revisa, fortalece e atualiza os fundamentos. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa identificar e reprogramar suas fundações de crenças. Comece prestando atenção aos seus pensamentos recorrentes e às suas reações automáticas. Quando um pensamento negativo surge, pergunte-se: isso é realmente verdade? De onde veio essa ideia? Isso me serve? Desafie essas crenças. Substitua "eu não consigo" por "eu escolho explorar novas possibilidades". Use afirmações positivas e visualize a realidade que você deseja. Cada crença limitante que você desafia e libera é uma lente que se limpa, permitindo que sua consciência veja e colapse um campo de possibilidades muito mais vasto e abundante. Libertar-se das crenças limitantes é o caminho para desbloquear o seu poder como observador quântico. Ao reprogramar sua mente e mudar a lente através da qual você observa o mundo, você não apenas altera sua percepção, mas fundamentalmente causa a manifestação de uma nova e expansiva realidade. Permita-se ver o seu potencial ilimitado. Repita essas palavras de afirmação: eu libero todas as crenças limitantes. Minha consciência é livre, e eu escolho observar e manifestar uma realidade de possibilidades ilimitadas. Capítulo 7. A linguagem da intenção. Direcionando sua consciência.
Você já se viu com um desejo ardente, um objetivo claro em mente, mas sentindo-se perdido sobre como transformá-lo em realidade? Compreendemos que sua consciência é um observador que molda a matéria. Mas como direcionamos esse poder com precisão? A resposta está na intenção. A intenção não é apenas um desejo ou uma esperança, é uma força poderosa, a linguagem silenciosa que sua consciência usa para se comunicar com o campo quântico de infinitas possibilidades. É a bússola que aponta para a realidade que você quer ver manifestada. Dominar a linguagem da intenção é o segredo para ser um criador deliberado, em vez de um observador passivo. A intenção é o foco concentrado da sua consciência, carregado de propósito e emoção. No contexto do efeito do observador, a intenção é o que dá direção ao colapso da onda de possibilidades. Imagine o campo quântico como uma biblioteca infinita de todas as realidades possíveis. Sua consciência, como observador, pode ler qualquer um desses livros, mas é a sua intenção clara e focada que seleciona qual livro será aberto e lido em sua vida. Uma intenção difusa ou conflitante é como tentar encontrar um livro sem saber o título. Por outro lado, uma intenção nítida e alinhada com seus sentimentos mais profundos atua como um laser, direcionando a energia do universo para a manifestação exata do seu desejo. É o propósito por trás do seu olhar que determina o que se materializa. A importância da intenção é um tema que permeia diversas tradições espirituais, filosóficas e, mais recentemente, a ciência. Na yoga e na meditação, o sankalpa, uma resolução ou intenção firmemente estabelecida, é uma ferramenta poderosa para direcionar a mente e manifestar desejos. Muitos rituais de manifestação em culturas antigas utilizam a intenção focada e a visualização. Na psicologia, a pesquisa sobre o poder dos objetivos e da visualização na performance humana demonstrou como atletas e executivos podem melhorar significativamente seus resultados ao mentalizar o sucesso. No campo da medicina holística, a cura intencional é reconhecida como um fator que influencia o processo de recuperação. Essas diferentes abordagens convergem para a mesma verdade. A intenção não é apenas um pensamento, é uma força energética que, quando direcionada, tem o poder de organizar a matéria e as circunstâncias ao seu redor. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manifestar seus desejos, é a falta de clareza e consistência na intenção. Elas têm desejos vagos: quero ser feliz, quero ter dinheiro, mas não definem o que isso significa em termos concretos. Suas intenções flutuam, mudando com o humor ou com as influências externas. Além disso, muitas emitem intenções positivas, mas as sabotam imediatamente com pensamentos de dúvida, medo ou escassez, enviando sinais conflitantes ao campo quântico. Essa fragmentação da intenção é como tentar sintonizar um rádio em várias estações ao mesmo tempo. Você só ouve ruído. Elas não compreendem que a intenção precisa ser clara, focada e alinhada com a emoção para ter o poder de colapsar a onda de possibilidades na realidade desejada. O ritual do arquiteto, ao usar a linguagem da intenção, é a criação de um blueprint detalhado para a sua realidade. Um arquiteto não começa uma construção sem um plano minucioso, onde cada detalhe é intencionado. Sua intenção é a fundação de todo o projeto. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa aprender a formular suas intenções com clareza cristalina. Reserve um tempo para visualizar seus desejos como se já fossem realidade, sentindo as emoções que eles trariam. Escreva suas intenções em um diário. Use afirmações que expressem seu desejo no presente. Repita-as com convicção. Mais importante, alinhe seus pensamentos, palavras e ações com essa intenção, eliminando qualquer sinal de dúvida ou conflito. Essa consistência intencional é o que permite que o campo quântico responda com precisão, trazendo à existência aquilo que você está observando
e desejando com todo o seu ser. A linguagem da intenção é a sua ferramenta mais poderosa para direcionar sua consciência e moldar a realidade. Ao dominar essa linguagem, você se torna um maestro da manifestação, capaz de orquestrar a sua vida com propósito e precisão. Permita que suas intenções claras e vibrantes desenhem o mapa da sua mais elevada realidade. Repita essas palavras de afirmação. Minha intenção é clara e poderosa. Eu direciono minha consciência com precisão e o universo responde, manifestando a realidade que eu crio. Capítulo 8. O vazio quântico. De onde tudo emerge? Você já se perguntou de onde vêm as ideias, as oportunidades, as manifestações inesperadas em sua vida? Parece que surgem do nada, não é? Em um mundo que busca constantemente preencher cada espaço e cada momento, a ideia de que o vazio possa ser a fonte de tudo parece contraintuitiva. No entanto, a física quântica, mais uma vez, nos revela um segredo profundo. O vazio quântico não é um espaço vazio, mas um campo de potencial infinito, uma matriz de onde toda a matéria e energia emergem. Compreender e se conectar com esse vazio é a chave para acessar um reservatório ilimitado de criação e manifestação. O vazio quântico, também conhecido como campo de ponto zero ou campo unificado, não é o vazio que você imagina em um frasco sem ar. Pelo contrário, é um campo vibracional de energia infinita, repleto de partículas virtuais que surgem e desaparecem em uma fração de segundo, contendo o potencial para toda a realidade que existe e que pode existir. É o substrato fundamental do universo, o oceano de onde todas as ondas de possibilidades emergem antes de colapsarem em forma. Quando você alinha sua consciência e intenção com esse vazio, você não está buscando no nada, mas sim acessando a fonte de tudo. É o lugar onde seus desejos ainda não manifestados residem como pura potencialidade, esperando sua observação para serem trazidos à existência. A ideia de um campo unificado ou de uma fonte primordial de tudo remonta a diversas tradições espirituais e filosóficas. O conceito de Akasha na filosofia hindu, que descreve um éter primordial que contém todas as informações e energias do universo, ecoa essa verdade. O taoísmo fala do vazio criativo, de onde todas as coisas se manifestam. Na cabala mística judaica, o Ein Sof é o infinito, a essência sem fim de onde a criação surge. Mais recentemente, físicos teóricos como David Bohm, aluno de Einstein, propuseram a teoria da ordem implícita, sugerindo uma realidade subjacente e não manifesta que dá origem à nossa realidade explícita. Essas convergências entre ciência e espiritualidade apontam para a existência de um campo onipresente de inteligência e potencial do qual somos parte. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manifestar seus desejos, é focar apenas no nível superficial da matéria e do esforço. Elas tentam manipular as circunstâncias externas, forçar resultados ou criar algo do nada através da pura força de vontade, sem perceber que a verdadeira fonte de criação está no vazio quântico, um nível mais profundo. Elas se sentem limitadas pelos seus recursos atuais, pelo que veem e tocam, e não acessam o reservatório ilimitado de onde tudo emerge. Essa desconexão com a fonte universal as leva à frustração e à sensação de falta, pois estão tentando preencher seus desejos a partir de um paradigma de escassez, em vez de se sintonizar com a abundância inerente do campo de potencial. O ritual do arquiteto, ao se conectar com o vazio quântico, é a engenharia da criação a partir do potencial puro. Um arquiteto não apenas trabalha com o que já existe, ele visualiza, ele intenciona, ele extrai a forma do invisível. Ele sabe que a estrutura final emerge de um plano que antes estava apenas na mente. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa aprender a conectar-se conscientemente com o vazio quântico.
Isso pode ser feito através de meditação profunda, onde você silencia a mente e se permite sentir a vasta potencialidade ao seu redor. Pratique a visualização criativa, imaginando seus desejos já realizados e infundindo-os com a emoção de já ter. Confie que suas intenções são sementes plantadas nesse campo infinito. Ao fazer isso, você não está pedindo, mas se alinhando e permitindo que o vazio quântico colapse o seu desejo em uma realidade manifestada, usando a sua consciência como o catalisador. O vazio quântico não é algo a ser temido ou evitado, mas a fonte de todo o seu poder criativo. Ao compreender e se conectar com esse campo de potencial infinito, você se liberta das limitações do mundo material e se capacita a manifestar uma vida que transcende suas expectativas mais ousadas. Permita-se mergulhar no vazio e observe como a plenitude emerge em sua vida. Repita essas palavras de afirmação. Eu me conecto com o vazio quântico. Eu sou a fonte da minha criação, e do potencial infinito tudo emana para a minha realidade. Capítulo 9. Ressonância e cocriação. Sintonizando sua realidade. Você já notou como, quando está em uma sintonia particular, parece atrair mais do mesmo? Se está feliz, coisas boas continuam acontecendo. Se está preocupado, os problemas parecem se multiplicar. Isso não é apenas coincidência, é a lei da ressonância em ação, um princípio quântico que explica como a sua energia e a sua consciência interagem com o universo para cocriar sua realidade. Se o efeito do observador nos mostrou que você colapsa ondas de possibilidade, a ressonância nos ensina que você sintoniza na frequência daquilo que deseja atrair. Dominar essa sintonia é a chave para ser um cocriador deliberado, orquestrando a vida dos seus sonhos. A ressonância é o fenômeno em que um objeto ou sistema oscila com amplitude máxima quando submetido a uma força ou frequência externa que corresponde à sua própria frequência natural. Pense em duas cordas de violão. Se você toca uma com uma certa nota, a outra corda, se estiver na mesma afinação, vibrará em ressonância. No contexto quântico, seu campo de energia, moldado por seus pensamentos, emoções e crenças, está constantemente emitindo uma frequência. O universo, um vasto campo vibracional, responde a essa frequência, trazendo para sua experiência tudo o que estiver em ressonância com ela. Para ser um co-criador, você não precisa pedir ou lutar. Você precisa sintonizar. Você ajusta a sua frequência interna para corresponder à frequência da realidade que deseja manifestar, e o universo responde por ressonância, trazendo-a para o seu campo de experiência. A ideia de que semelhante atrai semelhante e que a vibração é fundamental para a criação é um tema constante em diversas filosofias esotéricas e espirituais. A lei da atração, popularizada no século XX, é uma aplicação direta do princípio da ressonância. A sabedoria hindu com o conceito de karma e a ideia de que nossas ações e intenções reverberam no universo também tocam nesse ponto. Na ciência, a física do som e da luz mostra como as ondas ressoam. Na neurociência, a sincronização de ondas cerebrais, ondas alfa, beta, teta, está ligada a diferentes estados de consciência e performance. Essas observações nos indicam que tudo no universo é energia vibrando em frequências, e que a harmonia vibracional é o catalisador para a manifestação. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manifestar seus desejos, é ignorar a própria frequência vibracional. Elas emitem intenções de abundância, mas seus pensamentos e emoções internas estão em uma frequência de escassez, medo ou dúvida. É como tentar sintonizar uma rádio em duas estações ao mesmo tempo. O resultado é ruído e confusão. Elas se esforçam para fazer mais, em vez de ser a frequência daquilo que desejam. Ao não alinhar seu estado interno, pensamentos, emoções, crenças, com a realidade desejada,
Elas criam uma dissociação vibracional, que impede a ressonância e, consequentemente, a cocriação. Elas se frustram porque a realidade não corresponde aos seus desejos, sem perceber que estão ativamente impedindo a sintonia. O ritual do arquiteto, ao dominar a ressonância e a cocriação, é a engenharia da harmonia vibracional. Um arquiteto não apenas escolhe os materiais, ele visualiza a atmosfera, a energia que o ambiente irradiará, garantindo que tudo esteja em ressonância com a sua visão. Para você, como arquiteto da sua realidade, isso significa tornar-se a vibração daquilo que você deseja. Comece prestando atenção aos seus sentimentos. Se você deseja abundância, sinta-se abundante agora. Se você busca amor, sinta-se amado. Pratique a gratidão, pois ela eleva sua frequência. Visualize seus desejos como se já fossem realidade e sinta a emoção de tê-los. Use afirmações que ressoem com a realidade desejada. Limpe as emoções e pensamentos de baixa frequência que o mantêm dessintonizado. Essa sintonia consciente é a ferramenta mais poderosa para ativar a lei da ressonância, permitindo que o universo colapse as possibilidades que vibram na mesma frequência que você. A ressonância e a cocriação são as chaves para destravar o seu poder de manifestação. Ao sintonizar sua realidade interna com a externa, você se torna um maestro da sua experiência de vida, atraindo com facilidade tudo o que está em harmonia com sua verdadeira frequência. Permita-se vibrar na frequência dos seus sonhos e observe como eles se materializam ao seu redor. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou a ressonância da minha realidade desejada. Eu sintonizo minha energia com a abundância e cocrio minha vida com facilidade, alegria e poder. Capítulo 10. O grande erro. Separar observador e observado. Pense na sua própria experiência. Você se sente separado do mundo ao seu redor? Como se existisse você aqui e o resto lá fora? O seu trabalho, seus problemas, seus relacionamentos, o clima. Essa percepção de separação é tão arraigada em nossa cultura que a tomamos como uma verdade inquestionável. No entanto, a física quântica, com o seu efeito do observador, nos revela uma verdade radicalmente diferente. Não há separação. O maior equívoco que cometemos é a ilusão de que o observador e o observado são entidades independentes. Reconhecer a profunda interconexão entre você e a realidade é o passo mais crucial para ativar seu poder de manifestação. O cerne do efeito do observador reside na compreensão de que o ato de observar não é passivo, mas interativo. No nível quântico, não existe uma realidade objetiva e pré-determinada esperando ser descoberta. Há um campo de potenciais que só se materializa quando há uma consciência, um observador, interagindo com ele. Isso significa que você não está apenas vendo o mundo. Você está, a cada momento, participando ativamente da criação dele. A sua consciência, seus pensamentos, suas emoções e suas crenças são as ferramentas primárias dessa interação. Separar o observador, você, do observado, a realidade, é como tentar separar o pintor da sua obra enquanto ele ainda está pintando. É uma impossibilidade fundamental que anula seu poder criativo e o mantém à mercê das aparências. Historicamente, a ideia de não-dualidade e da interconexão de tudo tem sido um pilar em diversas tradições espirituais e místicas. No Advaita Vedanta, hinduísmo, o conceito de Brahman, a realidade última, e Atman, o eu individual, como sendo um só, aponta para essa unidade fundamental. O budismo enfatiza a interdependência de todos os fenômenos. Místicos cristãos e sufis falam de uma união com o divino que transcende a individualidade. Na ciência, embora a dualidade sujeito-objeto tenha dominado por séculos, a mecânica quântica forçou uma reconsideração radical. Físicos como John Archibald Wheeler, que cunhou o termo Participatory Universe, universo participatório,
Argumentaram que não podemos falar do universo sem incluir o observador. Essa convergência de sabedorias antigas e descobertas científicas modernas reforça que a separação é uma construção da mente, não a realidade. O grande erro da maioria das pessoas é viver como se fosse uma vítima das circunstâncias externas, sentindo-se impotente diante de eventos que parecem acontecer para elas ou contra elas. Elas se queixam da falta de oportunidades, das dificuldades financeiras, dos relacionamentos problemáticos, sem perceber que estão perpetuando essa realidade através da sua própria crença na separação. Ao se verem como seres isolados, desconectados da matriz quântica, elas perdem o poder de intervenção. Pensam que a realidade é algo que lhes acontece, em vez de algo que estão cocriando ativamente. Essa mentalidade de separação as impede de assumir a responsabilidade total por sua experiência e, consequentemente, de transformá-la. O ritual do arquiteto, ao desmantelar o grande erro da separação, é a engenharia da unificação. Um arquiteto não se vê separado da casa que está projetando. Ele se sente parte dela, visualizando-se vivendo naquele espaço, interagindo com cada elemento. Sua essência se funde com a criação. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa dissolver a ilusão de separação. Comece a praticar a percepção de unidade. Em vez de ver o dinheiro como algo lá fora, veja-o como uma forma de energia que flui através de você. Em vez de ver um problema como contra você, veja-o como uma oportunidade intrínseca para o seu crescimento. Use a meditação para sentir sua interconexão com tudo. Visualize seus desejos não como algo para ter, mas como algo que você já é ou está integrado. Cada vez que você reconhece que você e a realidade são um só, você ativa seu poder inato para colapsar a onda de potencial na realidade que você deseja. Dissolver a ilusão da separação é a chave para desbloquear seu poder ilimitado como observador quântico. Ao reconhecer que você e a realidade são intrinsecamente um, você se torna um mestre co-criador, capaz de moldar sua experiência de vida com uma profundidade e eficácia que antes pareciam impossíveis. Permita-se fundir com o universo e manifeste com um novo poder. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um com a realidade. Eu dissolvo a ilusão da separação e manifesto minha vida em união com o campo quântico de infinitas possibilidades. Capítulo 11. O campo unificado. Todos somos co-criadores. Você já sentiu uma conexão inexplicável com outras pessoas ou com eventos que parecem maiores que a vida individual? Uma intuição sobre alguém distante, uma onda de energia em um grupo, ou a sensação de que estamos todos ligados por algo invisível. Em um mundo que muitas vezes nos ensina a competir e a nos isolar, essa sensação de unidade pode parecer um mistério. No entanto, a física quântica, através do conceito de campo unificado, valida essa intuição. Ela revela que somos todos parte de uma mesma teia energética, e que a nossa consciência individual não apenas molda a própria realidade, mas também contribui para uma realidade coletiva. Compreender que todos somos co-criadores é a chave para manifestar em uma escala muito maior do que imaginamos. O campo unificado, também conhecido como campo de ponto zero, é o tecido fundamental da realidade. É um oceano de energia e informação interconectado, onde tudo e todos estão intrinsecamente ligados. No nível quântico, não existe separação real entre você e qualquer outra coisa no universo. Seus pensamentos e emoções não são confinados à sua cabeça. Eles são vibrações que reverberam por esse campo, influenciando as ondas de probabilidade ao seu redor e nas pessoas que o cercam. Quando você compreende essa interconexão, percebe que cada ato de observação, cada intenção, cada manifestação sua, não afeta apenas sua vida, mas também contribui para o colapso da realidade coletiva. Somos como nós em uma vasta rede neural, cada um influenciando o todo.
Historicamente, a ideia de um campo unificado ou de uma consciência coletiva é uma constante nas tradições espirituais e filosóficas. O conceito de mente universal ou consciência cósmica é central no misticismo de diversas religiões. Carl Jung, com sua teoria do inconsciente coletivo, sugeriu a existência de um reservatório compartilhado de experiências e arquétipos que nos conecta a toda a humanidade. Mais recentemente, a pesquisa em física quântica, particularmente em teorias de campo, como as desenvolvidas por Einstein em sua busca por uma teoria do campo unificado, busca explicar a interconexão das forças e partículas. Embora a teoria do campo unificado em si ainda esteja em desenvolvimento na física, a implicação é clara. Vivemos em um universo onde a interconexão não é uma metáfora, mas uma realidade fundamental. O grande erro da maioria das pessoas é a persistência na mentalidade de separação e individualismo extremo. Elas acreditam que seus problemas e sucessos são estritamente isolados, sem conexão com o coletivo. Essa visão as impede de ver como suas próprias vibrações e intenções estão contribuindo para o campo unificado e, consequentemente, para a realidade compartilhada. Além disso, quando tentam manifestar, focam apenas em seus desejos pessoais, sem considerar como podem contribuir para o bem maior ou cocriar com outros. Essa falta de consciência coletiva limita seu poder, pois desconsidera a vasta rede de apoio e de potencial de manifestação que existe quando se opera a partir de um paradigma de unidade. O ritual do arquiteto, ao operar no campo unificado, é a engenharia de ecossistemas de abundância. Um arquiteto não projeta apenas um edifício isolado. Ele considera como o edifício se integra à paisagem, como interage com a comunidade, como contribui para o ecossistema urbano. Ele pensa no todo. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa começar a pensar em como seus desejos se encaixam e contribuem para o campo unificado. Quando você manifesta, inclua em sua intenção o bem-estar dos outros. Colabore conscientemente com pessoas que ressoam com sua visão. Entenda que, ao elevar sua própria vibração e manifestar sua realidade ideal, você está, por ressonância, elevando a vibração do coletivo e facilitando a manifestação para outros. Essa cocriação consciente é a forma mais poderosa de ativar o campo unificado em seu favor e em favor da humanidade. O campo unificado não é uma teoria distante, mas a arena em que sua consciência opera em conjunto com todas as outras. Ao reconhecer que todos somos co-criadores, você se liberta das limitações do individualismo e acessa um poder de manifestação coletiva. Permita que sua consciência se expanda para incluir o todo e observe como a abundância se manifesta em uma escala maior do que você jamais imaginou. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um com o campo unificado. Minha consciência contribui para a realidade coletiva e eu sou um co-criador poderoso de abundância e bem-estar para todos. Capítulo 12. Práticas diárias. Consciência. Como ferramenta de poder, você já compreendeu que sua consciência não é um mero espectador, mas um poderoso criador que molda a realidade. Mas como transformar essa verdade em ação? Como podemos usar nossa consciência como uma ferramenta de poder no nosso dia a dia, de forma consistente e eficaz? Não se trata de grandes rituais complexos, mas de práticas diárias simples que, quando incorporadas à sua rotina, reprogramam sua mente, ajustam sua vibração e ativam continuamente seu poder de manifestação quântica. É a arte de viver intencionalmente, a cada momento, reconhecendo que cada pensamento e sentimento é um ato de criação. As práticas diárias para usar a consciência como ferramenta de poder são métodos intencionais para direcionar sua atenção e energia para a realidade que você deseja. Elas agem como lembretes constantes do seu poder de observador. Pense nelas como a calibração de um instrumento preciso.
Você está ajustando sua própria frequência para ressoar com a frequência da abundância, da saúde, do amor, do que quer que você deseje. Desde o momento em que você acorda até o momento em que vai dormir, sua consciência está ativa. Ao praticar a atenção plena, a visualização, as afirmações e a gratidão, você está ativamente colapsando a onda de possibilidades em favor das suas escolhas mais elevadas. Isso não é passividade. É a mais pura forma de ação criativa, que alinha você com as leis fundamentais do universo. A importância das rotinas e rituais para a mente e o espírito é reconhecida há milênios. Meditação e oração matinais são pilares em diversas tradições espirituais e religiosas, visando centralizar a mente e o espírito. A prática do mindfulness, a atenção plena, originada no budismo, tem sido validada cientificamente por seus benefícios na redução do estresse e no aumento do bem-estar, pois ensina a direcionar a atenção para o presente. O uso de afirmações e visualizações, embora popularizado recentemente, tem raízes em antigas práticas de invocação e magia cerimonial, onde a palavra e a imagem mental eram vistas como forças criativas. Essas práticas consistentes reprogramam as vias neurais, tornando a manifestação consciente um hábito, e comprovam que a repetição intencional é um caminho para a transformação. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar aplicar os princípios da manifestação, é a inconsistência ou a superficialidade. Elas tentam uma prática uma ou duas vezes, não veem resultados imediatos e desistem. Ou então, elas se apegam à teoria, mas não a integram em sua vida diária. Acham que basta pensar positivo de vez em quando, sem entender que a consciência é uma ferramenta que exige prática e refinamento constantes. Falham em perceber que suas crenças limitantes e padrões de pensamento inconscientes estão operando no piloto automático 24 horas por dia, 7 dias por semana, a menos que sejam ativamente reprogramados. Essa falta de disciplina e de compromisso com a prática diária as impede de construir o impulso necessário para colapsar consistentemente a realidade desejada. O ritual do arquiteto, nas práticas diárias, é a manutenção e calibração contínua de suas ferramentas. Um arquiteto não projeta um edifício e nunca mais verifica seus alicerces ou sistemas. Ele inspeciona, ajusta e otimiza para garantir a durabilidade e a funcionalidade. Para você, como arquiteto da sua realidade, isso significa criar uma rotina de calibração da consciência. Comece o dia com 5 a 10 minutos de visualização vívida da sua realidade ideal, sentindo as emoções como se já fosse real. Durante o dia, pratique a atenção plena, observando seus pensamentos e redirecionando-os para o positivo. Use afirmações estratégicas em momentos-chave. À noite, pratique a gratidão, revisitando os momentos de abundância do dia. Esses pequenos atos diários de direcionamento consciente acumulam-se, fortalecendo seu músculo de manifestação e garantindo que sua consciência esteja sempre operando como a poderosa ferramenta que é. A consciência é sua ferramenta mais potente para moldar a matéria. Ao integrar práticas diárias que a direcionam com intenção, você não apenas manifesta seus desejos, mas também transforma sua vida em uma obra-prima de criação contínua. Permita que cada dia seja uma demonstração do seu poder quântico. Repita essas palavras de afirmação. Minha consciência é minha ferramenta diária de poder. Eu a direciono com intenção e manifestação, criando ativamente a realidade que desejo em cada momento da minha vida. Capítulo 13. Superando o ceticismo interno. Confiando na sua capacidade. Você já sentiu um frio na barriga? Uma voz silenciosa em sua mente que sussurra dúvidas e questionamentos, mesmo quando você está trabalhando para manifestar seus maiores sonhos? Esse é o ceticismo interno, a parte de você que duvida do seu próprio poder, que questiona a validade das leis universais e que teme a decepção.
Se o efeito do observador nos revela sua capacidade inata de moldar a realidade, o ceticismo interno é o sabotador que tenta mantê-lo na zona de conforto do realismo e da limitação. Superar essa voz, aprendendo a confiar na sua própria capacidade de criar, é o portal para liberar o seu verdadeiro poder de manifestação. O ceticismo interno não é uma falha de caráter, mas uma manifestação de condicionamentos passados, medos e experiências negativas. Ele atua como um observador interno que, ao focar na dúvida e na impossibilidade, colapsa uma realidade de limitação, mesmo que sua intenção consciente seja de abundância. É como ter um copiloto que constantemente puxa o freio de mão enquanto você tenta acelerar. Essa voz cética mina sua fé, enfraquece suas intenções e impede que você sintonize na frequência da realidade que deseja. Confiar na sua capacidade de manifestar não é uma crença cega, mas uma escolha consciente de direcionar sua atenção para a verdade do seu poder intrínseco, alinhando-se com as leis quânticas que governam a criação. A batalha entre a fé e a dúvida é tão antiga quanto a própria humanidade. Filosofias e religiões ao longo da história têm explorado a natureza da crença e seu impacto na realidade. O conceito de fé que move montanhas está presente em diversas tradições espirituais, não como um milagre, mas como uma profunda convicção que ativa o potencial. Na psicologia, a autoeficácia, conceito desenvolvido por Albert Bandura, descreve a crença de um indivíduo em sua própria capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos. Estudos em neurociência mostram como o sistema de crenças pode influenciar a percepção, a memória e até mesmo a fisiologia do corpo. Essas diferentes lentes convergem para a mesma verdade. Aquilo em que você genuinamente acredita, mesmo que invisível, tem um poder imenso sobre sua realidade manifestada. O ceticismo, portanto, é uma crença limitante que deve ser transmutada. O grande erro da maioria das pessoas é dar poder excessivo ao seu ceticismo interno. Elas ouvem a voz da dúvida e a confundem com sabedoria ou prudência, paralisando suas ações e desintegrando suas intenções. Permitem que essa voz as impeça de tentar coisas novas, de persistir diante dos desafios ou de confiar nos sinais do universo. Acreditam que precisam de provas externas antes de poderem confiar em si mesmas, invertendo a ordem da criação. Ao esperar por uma evidência externa, elas não percebem que sua própria falta de confiança está ativamente impedindo o colapso das possibilidades desejadas. Essa autossabotagem, embora inconsciente, é a forma mais potente de bloquear o fluxo da manifestação quântica. O ritual do arquiteto, ao superar o ceticismo interno, é a construção de uma fundação de autoconfiança inabalável. Um arquiteto não inicia uma obra complexa sem ter confiança em seu próprio projeto e em sua equipe. Ele valida seus conhecimentos e confia em sua visão. Para você, como arquiteto da sua realidade, isso significa reprogramar seu observador interno. Comece por reconhecer o ceticismo sem julgamento, mas não se identifique com ele. Depois desafie-o. Pergunte-se: que evidências eu tenho de que não sou capaz? Ou, de forma mais poderosa, que evidências eu tenho de que sou capaz? Lembre-se de sucessos passados, mesmo os pequenos. Pratique as afirmações e visualizações com mais intensidade nos momentos de dúvida. Dê pequenos passos de ação para construir a prova para si mesmo. Cada vitória sobre o ceticismo interno é uma reafirmação da sua capacidade inata de cocriar, fortalecendo sua fé e permitindo que as ondas de possibilidade colapsem com maior clareza e poder. Superar o ceticismo interno é um ato de profunda libertação e empoderamento. Ao aprender a confiar na sua capacidade inerente de moldar a matéria, você remove o maior obstáculo à sua manifestação. Permita que a certeza da sua consciência dissipe qualquer dúvida e observe como a realidade se curva à sua vontade e à sua fé. Repita essas palavras de afirmação:
Eu confio plenamente na minha capacidade de criar. Eu dissolvo todo o ceticismo interno, e minha fé inabalável manifesta a realidade que desejo. Capítulo 14. Manifestação quântica. A ciência de criar sua vida. Você já sonhou em ter uma vida diferente, mais alinhada com seus desejos mais profundos, mas se sentiu limitado pelas circunstâncias ou pela ideia de que isso não é possível? Se você compreendeu o efeito do observador, sabe que sua consciência molda a realidade. Agora, vamos juntar todas as peças e desvendar o que chamamos de manifestação quântica, a aplicação prática da ciência do universo para criar deliberadamente a vida que você deseja. Não é magia, nem sorte. É a utilização consciente das leis que governam a matéria e a energia, colocando você no controle do seu próprio destino. A manifestação quântica é o processo intencional de colapsar ondas de potencial em sua realidade física, utilizando sua consciência como o principal agente. É a compreensão de que, no nível mais fundamental, tudo o que existe, incluindo seus desejos, já existe como uma possibilidade no campo unificado, esperando sua observação para se materializar. Não se trata de atrair algo que está fora de você, mas de sintonizar sua frequência e direcionar sua intenção para a versão da realidade que você já sabe que está disponível. É como um dial de rádio. As estações já existem, mas você precisa sintonizar a frequência correta para ouvi-las. Sua clareza de intenção, suas emoções elevadas e a eliminação de crenças limitantes são as ferramentas que o permitem sintonizar e manifestar com precisão. A base da manifestação quântica pode ser rastreada em diversas áreas do conhecimento. A filosofia hermética antiga, com seus princípios de como acima, assim abaixo, já falava sobre a correspondência entre o mental e o físico. No hinduísmo e no budismo, a ideia de que o samsara, o mundo material, é uma criação da mente, Maya, abre as portas para a compreensão de que a mente pode, portanto, também recriá-lo. Cientistas como o Dr. Joe Dispenza e Greg Braden, entre outros, têm popularizado a ideia de que nossas emoções e intenções afetam nosso campo eletromagnético, que por sua vez interage com o campo quântico, influenciando o colapso da onda. Essas pontes entre a sabedoria ancestral e a ciência moderna nos dão um arcabouço científico para a cocriação consciente, validando que a nossa consciência é, de fato, o motor da nossa realidade. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manifestar, é a abordagem fragmentada e o foco no esforço excessivo. Elas tentam aplicar técnicas de visualização sem antes limpar as crenças limitantes, ou tentam pensar positivo, enquanto suas emoções estão em baixa frequência. Agem como se a manifestação fosse um conjunto de passos lineares e separados, em vez de um processo holístico e interconectado. Além disso, focam no como. A manifestação vai ocorrer em vez de confiar no universo, o que gera ansiedade e bloqueia o fluxo. Essa falta de alinhamento entre intenção, crença e emoção cria uma onda confusa no campo quântico, que resulta em manifestações inconsistentes ou nulas, perpetuando a frustração e a crença de que a manifestação não funciona para elas. O ritual do arquiteto na manifestação quântica é a engenharia completa do projeto de vida. Um arquiteto não apenas desenha, mas também garante que a fundação seja sólida, crenças, que a estrutura seja alinhada, intenção, que os materiais sejam ressonantes, emoção, e que a construção seja supervisionada com fé, confiança. Para você, como arquiteto da sua vida, a manifestação quântica envolve a integração de todas as ferramentas que exploramos. Primeiro, limpe as fundações, crenças limitantes. Em seguida, defina sua intenção com clareza cristalina, como um blueprint detalhado. Sinta a emoção da realidade desejada como se ela já fosse sua, elevando sua vibração. Por fim, confie no processo do universo e solte o como.
permitindo que as sincronicidades e oportunidades se revelem. Haja quando inspirado, mas sem forçar. Essa abordagem integrada e consciente permite que sua consciência colapse a onda de possibilidades na realidade mais elevada que você pode imaginar. A manifestação quântica é a sua capacidade inata de criar sua vida, validada pela ciência mais avançada. Ao aplicar esses princípios de forma integrada, você se torna um mestre na arte da criação, capaz de moldar sua realidade com poder e graça. Permita que sua vida seja um testemunho da sua capacidade ilimitada de manifestar. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um mestre da manifestação quântica. Minha consciência, intenção e emoção se unem para criar a vida dos meus sonhos com facilidade e poder. Capítulo 15. O legado da consciência. Uma nova realidade para a humanidade. Chegamos ao ponto culminante da nossa exploração. Ao longo deste audiolivro, desvendamos o efeito do observador quântico, revelando que sua consciência não é passiva, mas ativa na moldagem da matéria. Você aprendeu que a realidade não é tão sólida quanto parece, que suas crenças são lentes poderosas e que sua intenção e emoção são as ferramentas para sintonizar e colapsar a realidade desejada. Mas qual é o propósito final de todo esse conhecimento? Qual é o legado da consciência que estamos construindo, não apenas para nós mesmos, mas para a humanidade? É a aurora de uma nova realidade, onde a manifestação não é um mistério, mas uma ciência aplicada, transformando o mundo coletivamente. O legado da consciência é a compreensão de que somos todos co-criadores interconectados em um vasto campo unificado. Não se trata mais de manifestação individualista, mas de reconhecer que cada ato de observação consciente, cada intenção focada, cada realidade que você colapsa, ressoa por toda a teia da existência. Quando você eleva sua vibração, você eleva a vibração do coletivo. Quando você manifesta abundância em sua vida, você abre um portal de possibilidades para outros. Esse legado é a transição de uma consciência de escassez e separação para uma consciência de unidade e potencial ilimitado, onde os problemas globais não são vistos como fixos, mas como ondas de probabilidade, esperando por uma nova observação coletiva para colapsar em soluções. Historicamente, visões de um futuro ideal, onde a humanidade transcende suas limitações, têm sido uma fonte de inspiração em mitologias, profecias e utopias. O conceito da noosfera de Teilhard de Chardin, uma esfera de pensamento e consciência global, ecoa essa ideia de interconexão. A ascensão da consciência planetária e os movimentos pela paz e sustentabilidade global indicam uma busca por essa nova realidade coletiva. No campo da física, a busca por uma teoria do campo unificado, uma teoria que explique todas as forças da natureza como manifestações de uma única essência, é um espelho dessa busca espiritual pela unidade. Essas convergências sugerem que estamos à beira de uma evolução na consciência humana, onde o entendimento do nosso poder quântico não será apenas pessoal, mas a base para resolver os maiores desafios da nossa era. O grande erro da maioria das pessoas, ao se deparar com a magnitude do efeito do observador, é restringir seu poder apenas ao âmbito pessoal. Elas utilizam essas ferramentas para manifestar desejos individuais, o que é valioso, mas esquecem que a interconexão quântica significa que o seu poder de observação se estende muito além do seu círculo imediato. Elas se sentem sobrecarregadas pelos problemas do mundo, sem perceber que suas próprias mentes, quando alinhadas em uma intenção coletiva, podem ser a chave para transformações em massa. Essa falta de visão expandida e a persistência na mentalidade de separação as impedem de participar plenamente na criação de uma nova realidade para a humanidade, mantendo-as em um papel de espectadores e não de agentes de mudança global. O ritual do arquiteto, ao construir o legado da consciência, é a criação de uma civilização consciente. Um arquiteto de visão não apenas projeta casas, mas cidades inteiras,
pensando em como as estruturas se interligam e servem à comunidade. Para você, como arquiteto da nova realidade, isso significa expandir sua intenção além de si mesmo. Visualize não apenas sua vida ideal, mas um planeta mais pacífico, saudável e abundante. Participe de meditações em grupo com a intenção de cura global ou soluções para desafios coletivos. Compartilhe esse conhecimento com outros, incentivando-os a despertar para seu próprio poder de observador. Entenda que cada vez que você escolhe amor em vez de medo, unidade em vez de separação e potencial em vez de limitação, você está contribuindo para o colapso da onda de uma nova e mais elevada realidade para toda a humanidade. Este é o verdadeiro poder do seu olhar. O legado da consciência é o seu presente para o futuro. Ao abraçar plenamente o seu papel como um observador quântico, você não apenas transforma sua própria vida, mas se torna um farol para a ascensão da consciência coletiva. Permita que sua luz brilhe e observe como, juntos, podemos co-criar uma nova e gloriosa realidade para a humanidade. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um farol de consciência. Minha observação eleva a humanidade e eu co-crio uma nova realidade de paz, abundância e unidade para todos.